Mano, parabéns Disney, parabéns velho. Depois de anos a Disney abandonou essa necessidade de um realismo cego e fez um live action sem medo de ser um filme pra criança, cara. E principalmente que entende o coração da história que ele tá fazendo o remake. Oi, eu sou o Lucas, sim, eu fui um dos haters mais fervorosos aí em relação aos remakes live action das animações da Disney. Tem até um vídeo meu aí com um pouco de medo de Lilo e Stitch ser só mais um da leva de filmes aí caça-níqueis, viciados em realismo, sem cor e sem alma aí que a Disney tava trazendo pra gente. E essa preocupação vinha muito porque Lilo e Stitch tá entre os meus preferidos ali da Disney, né, junto com o Rei Leão. E o remake de 2019 que eles fizeram com o Rei Leão, pra mim é quase um crime, entendeu? Mas eu tô muito feliz em poder dizer que Lilo e Stitch não é só mais um live action sem alma. E eu vou explicar o porquê que pra mim a versão de 2025 talvez seja o melhor remake live action da Disney até agora. Mas antes, se você curte filmes, séries, quadrinhos, animações ou qualquer coisa que pra mim é cultura pop, já se inscreve no canal porque eu tenho certeza que você vai curtir muito o conteúdo daqui. Deixe seu like e também comenta se você vai ou não assistir Lilo e Stitch no cinema. Mas bora pro vídeo, né? Foi quase. Eu acho que isso não é de tomar. A Disney, como a gente sabe, encontrou uma mina de ouro nos remakes live action dos seus filmes, né? Com Cinderela, Bela e a Fera, Aladdin e, claro, né, Rei Leão. E apesar de depois disso terem vindo, sim, alguns fracassos de bilheteria mais recentes, né? De repente surgiu uma febre das crianças por Stitch, está vendendo um pijama, mochila, boneco, lapiseira, caderno, tudo do Stitch ali pra criançada. E isso tornou clara, né, a oportunidade de dinheiro fácil, basicamente, com um remake de Lilo e Stitch, né? Olá, eu gosto de dinheiro. E é claro, eles não podiam esperar muito pra esse filme sair. Mas e aí? Lilo e Stitch é um remake 100% fiel aí à história da animação de 2002, que foi criada ali pelo Jim DeBlois e pelo Chris Sanders, que inclusive é a mesma dupla criativa de Como Treinar o Seu Dragão. E inclusive, novamente aí, o DeBlois é também o diretor do remake da História do Soluço, que vai vir pros cinemas no mês que vem. Assim, é claro, né, que o filme conta a história da Lilo, né, uma garota havaiana que tem dificuldade de se encontrar no mundo e na sua sociedade após o falecimento dos pais. Ela ficou aos cuidados da sua querida irmã Nani, né? Uma jovem que é inteligente e talentosa, mas que não tem muito preparo ali para cuidar de uma casa, de uma criança sozinha ainda. Mesmo assim, ela faz o seu máximo para conseguir trabalhar, pagar as contas e cuidar da Lilo, para não perder a última pessoa que resta na sua família para assistência social. Enquanto isso, no espaço, a terrível experiência Bolotinha Azul Alien, o Stitch, né, que não tinha esse nome ainda, era a experiência 626, ele escapa em direção à Terra. Assim, o seu criador, chamado Jumba, e um funcionário galáctico chamado Plickly ficam encarregados de encontrar e prender ele. Mas quando eles chegam na Terra e encontram a bolinha azul, o alien já tá disfarçado como o mais novo cachorro integrante da família da Lilo, o Stitch. Com a chegada desse doguinho na família, as coisas que já não estavam tão bem vão ficar ainda mais caóticas. O remake de 2025 pelos trailers me dava uma sensação e um medo muito grande de que seria só mais um remake realista, cinzento, sem cor, sem alma da história de 2002. Mas eu vou te falar que a Disney encontrou pérolas de verdade e claramente se importou mais com esse aqui dar certo do que com alguns outros. Todo o meu medo foi embora assim que eu vi o Plickly lá no começo do filme, vestido de vaqueiro com o seu tom ultra expressivo ali, expansivo e desastrado. Isso continuou durante o filme inteiro, seja na versão de CGI do Alien ou na atuação do Billy Magnussen ali. Nessa obra a gente tem a supervisão de um dos criadores, né, o Chris Sanders, no roteiro, o que mantém o respeito, a magia e o coração da história original. E na direção a gente tem ninguém mais nem menos do que o Dean Fleischer Camp, do maravilhoso também Marcel the Shell with Shoes On. E esse cara compreendeu de cabo a rabo a missão e claramente entendia e sabia onde ficava a alma, né, o cerne da história de Lilo e Stitch. E o elenco traz algumas surpresas, né, como parte do elenco de voz da animação estar aqui como personagens reais no remake, além de acertar muito na escolha de alguns dos rostos novos ali. A gente tem o Zach Galifianakis, nossa. A gente tem o Zach Galifianakis lá de Se Beber Não Case, e o Billy Magnussen como o Jumba e o Plickly, que trazem a ameaça toda ali do filme, mas também o alívio cômico na mesma medida da animação. A gente tem ali a Sidney Agudong como Nani, que não é o ponto mais forte do filme na minha opinião, mas ela não compromete nada também. Principalmente o acerto aqui foi a Lilo, cara. A Maya Kealoha como Lilo, sério, velho, é uma menina muito carismática, muito fofa.
e é realmente a escolha perfeita pra ser essa personagem. A minha grande frustração com os live action, como eu vinha dizendo, nunca foi a Disney fazer eles pra ganhar dinheiro. É óbvio que eles iriam fazer isso. Gosto de dinheiro. O que me incomodava muitas vezes é a clara falta de compreensão do que tornava aquela obra, né, a animação original, mágica. Qual era o coração daquela história, que muitas vezes se rendiam ao realismo barato, com medo de ser filme pra criança, muitas vezes sim, só uma versão sem alma ali do original, ou pior, que não entendia o original e quando mudava acabava desrespeitando essa obra. Eu fico feliz que Lilo e Stitch não tem nenhum desses problemas. O filme repete o que dá certo e é mágico, a gente tem cor no filme, Alien sem medo de ser Alien, o Stitch fazendo coisas de Stitch, ele tá vestido de elfo, de dançarina de hula, o Plick ele tem as suas fantasias e as suas vestes super espalhafatosas ali, aleatórias e chamativas, e quando o filme escolhe mudar alguma coisa, ele muda na intenção de somar pra história, somar pra aqueles personagens, não naquela intenção que muitos diretores, né, showrunners de série têm às vezes de querer ser melhor do que a obra original e mudar muita coisa. O roteiro, assim como a direção do Fleischer aqui em Lilo e Stitch, poderiam sim trazer uma cópia 1 para 1 sem alterar nada, mas infelizmente a gente tem ali a retirada do General Gantu da obra, o que obviamente é feito por conta de custo e porque talvez ficasse estranho ali aquele personagem tão grande de CGI no filme. E esse motivo, que eu acredito que principalmente seja o custo, também é o motivo de que a gente não tem o Plickly e o Jumba 100% ali na sua forma de CGI. Muitas vezes a gente vê o Billy Magnussen e o Zach Galifianakis, né, aquele nome super complexo de falar dele, como seres humanos ali, numa desculpa muito boa ali de disfarce, né, eles usam essas peles humanas como disfarce. Mas o diretor e o roteiro, eles podiam só retirar essas coisas por conta de custo e não fazer nada com o tempo de tela, né, com o resto do dinheiro que ia sobrar. Mas eles são ótimos em utilizar os recursos e tempo que sobrou pra eles por conta disso, pra trazer mais elementos pro núcleo da família, com a vizinha Tutu ali, o David, mais background pra Nani, né, que agrega demais ali, tendo ela o sonho de ir pra faculdade, mas que acaba abandonando isso depois do falecimento dos pais, por ter suas responsabilidades, de cuidar da sua irmã, da casa, e como ela é bem teimosa, ela quer fazer isso sozinha, sem meio que dividir esse fardo com ninguém, ou pedir ajuda, o que acaba trazendo mais profundidade ali pra relação das irmãs. A gente vê também mais dos pais delas ali em conversas, em fotos, e a gente vê também mais tempo dedicado pra essa reconstrução da família delas. Sério, eu adoro a animação, como eu disse, é uma das minhas preferidas e eu ainda prefiro a animação a esse filme, e na animação já tinha ali uma relação muito boa das personagens, dava pra entender super o contexto do que tava passando com elas ali, mas mesmo que no remake a participação do Stitch seja a mesma, né, quase que 100% igual ali da animação, a edição de mais pra gente conhecer melhor a Nani, pra mim é muito, mas muito bem-vinda mesmo, cara, e deixa inclusive a história mais emocionante. Sério, cara, na hora que o Stitch vai falar tchau pra família, no cinema tinha uma menininha super aos prantos aí, pedindo, clamando pra mãe dela, o Stitch não ir embora, cara. É muito fofo e é uma reação muito genuína, velho. E antes de mais nada, eu sei que sim, a existência dessa vizinha pode ser um problema, mesmo que ela seja uma personagem super querida, porque acaba tornando a personagem da Nani bem teimosa mesmo, já que claramente ela poderia dividir ali os seus fardos com aquela senhora desde o início, e isso diminui um pouco o conflito e o peso da Nani se sentir sozinha, quando no caso do filme aqui, do remake, ela acaba fazendo as coisas sozinha meio que porque ela só é teimosa e porque ela não quer dividir a parada. Mas cara, com tanta fofura e o coração no lugar certo e o carisma dessa senhorinha, fica fácil de ignorar esse problema, e a véia andando de quadriciclo é muito da hora, bicho, não tem como. Enfim, Lilo e Stitch de 2025 não é perfeito e realmente, a maioria das coisas que você vai ver aqui, você poderia ver na animação lá de 2002 de forma até mais mágica ali, pela forma de contar a história de animação ser mais mágico de praxe, né? Mas mano, é um filme extremamente respeitoso ao original, que sabe divertir, sabe emocionar, sabe ser um filme mágico, com o coração no lugar muito certo e que vai encantar a criançada, cara. É só você ver a reação na sessão que você for. Se pra mim a animação que eu amo tanto é uma nota 8, esse remake aqui não fica muito atrás, é um 7,5. Eu acredito que pra muitas das gerações que estão vindo agora no cinema, que é a criançada mesmo, esse filme vai ter mais importância do que a animação no coração dessas pessoas. Vai ter um apego emocional maior com esse aqui. E antes de terminar o vídeo, eu quero falar uma coisa aqui sobre uma parada que eu tenho visto muitos discutir sobre a necessidade, né, de existir um filme como esse e todos os remakes, né? Inclusive eu vi o PH Santos, que é um cara que eu acho um grande crítico de cinema, falar o seguinte: todo dia sai um esperto e um otário de casa. Ele que dizer no sentido de que a Disney é o esperto e quem vai assistir e dar dinheiro
pra um projeto remake desse, assim, que não tem nada muito a agregar, é otário. Mas pra mim, esse argumento de necessidade de um projeto existir, ele é meio estranho, né? Porque, tipo, já adaptaram Romeu e Julieta pra filme uma vez. A não ser que eu mude a história pra adicionar alguma coisa que não existia no texto de Shakespeare ali, não vale a pena ser adaptado de novo? Ou indo de uma forma mais abrangente e claramente mais exagerada aqui, tá? Claramente mais exagerada. Pra que adaptar qualquer coisa at all se já existe a peça? Pra que adaptar Duna se já existe o livro? Você já vai encontrar essa história lá no livro. Por que eu vou adaptar Batman se já existe o quadrinho, cara? E essas perguntas todas, o nerd, assim, no geral, já sabe a resposta, cara. A gente gosta de rever as nossas histórias preferidas ali, muitas vezes um ipsis literis ali do original e em mídias e formas diferentes de serem contadas. Porque simplesmente elas são boas histórias, sabe? Eu quero ver um filme de Duna porque eu quero ver o Paul Atreides que eu imaginei enquanto eu tava lendo, em como ele seria, entre aspas, na vida real. E eu vou gostar de ver a mesma história de novo, se for bem feito e tiver o coração no mesmo lugar que a obra. E pra criançada isso é ainda mais verdade do que pros adultos, cara, porque olha que da hora é poder você ver aquele personagemzinho que você via só no desenho em uma versão da vida real ali, né? É legal, pode não ser tão mágico quanto vem na animação, pode, mas é uma curiosidade, um interesse genuíno, sabe? Outro ponto pra mim é um óbvio, né, que... Mano, talvez hoje em dia a criançada já se aproxima mais de um CGI com textura, pelagem, esse tipo de coisa, do que de uma animação 2D convencional. É claro que desde que não abra mão do lúdico, né, e do mágico, né, o apelo real que a criança tem àquilo. Existem formas muito diferentes de se contar uma mesma história, mesmo que apenas visualmente, sabe? E que vão agradar pessoas diferentes. Enfim, cara, tipo, se discutir a necessidade da existência de um projeto, entre aspas, artístico, né? Eu sei que ele é um filme que é feito pra ganhar dinheiro, especificamente nesse caso, porque é óbvio. Mesmo assim, questionar a necessidade disso é um pouco esquisito. É como se perguntar por que fazer outros filmes de Drácula se Nosferatu já existia em 1922? Ou por que fazer outro Drácula se o vampiro definitivo já veio ali no filme do Coppola? Sei lá, cara, o pessoal tá desanimado demais, né, mano? Sei lá, mano, talvez tentar ver esse projeto aí com os olhos das pessoas pra quem ele foi feito torna a experiência diferente. Se você fizer isso e ainda assim o filme te desagradar, beleza. Mas eu com 25 anos ver Minecraft sem levar em consideração a geração pra quem é feito, a cultura na qual ele é feita e o contexto dele, é pedir pra eu achar aquele filme completamente aleatório e odiar e detestar aquele negócio. De qualquer forma, eu tô divagando aqui. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, comentário sobre o que você acha dessa situação, se o filme foi bom, se não foi bom, se você ainda não assistiu, mas vai assistir agora. E não se esquece também de deixar o seu inscrito e até a próxima, gente. Tchau, tchau.